Bom dia, meus irmãos. Vamos nos achegar. Quer chegar mais para frente aqui? Quem quiser chegar mais para frente, vamos começar aí, né? Mais um estudo aí. Aliás, começar não, né? Vamos dar continuidade ao que a gente já começou semana passada, que é o estudo 14 hoje. Tá, abre. Abre ali para gente. O ar-condicionado está desligado, abre ali para gente. Nossa, mãe, nem aguento. A gente vai dar continuação aí, meus irmãos, na lição 14. Paulo de joelhos em favor dos crentes, ok? Semana passada a gente não saiu nem do primeiro tópico, quem estava aqui semana passada, né? A gente não saiu daquela pergunta que, como nós temos aí nos comportado na nossa vida diária de intercessão pelo nosso próximo, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Principalmente o enfoque foi a oração de Paulo pelos seus irmãos, pela igreja, né, de Cristo aqui. A gente, para situar aí, a gente está em Efésios. O autor da revista, ele foca em duas orações aí de Paulo, que é da igreja de Éfeso. Então, a gente vai continuar e vai dar continuidade. Aí teve alguns irmãos que testemunharam semana passada da sua vida de oração, outros testemunharam de milagres, né? Quanto Deus foi gracioso e misericordioso, levantando intercessores na causa de alguns irmãos. A Nise falou a respeito do testemunho dela, né? Como é importante a gente contar com a ajuda dos nossos irmãos nos momentos mais difíceis das nossas vidas, para que o Senhor ele esteja nos fortalecendo. E na semana passada, por conta disso, né, eu fiz a pergunta e aí acabou que a aula se desdobrou nessa questão dos testemunhos, né, nessa pergunta aí, e acabou que a gente não falou aí um pouquinho sobre essa questão da introdução. A gente está em Efésios, essa carta, essa epístola que foi escrita por Paulo. A gente vai falar sobre duas orações. A gente chegou a comentar na semana passada. Uma oração, ela se encontra lá em Efésios 1. A gente leu na semana passada. E a outra oração, ela se encontra lá em Efésios 3. Mais uma vez, Paulo orando pela igreja. Então, hoje, a gente vai dar continuidade, visto que semana passada a gente ficou só na pergunta, né? Olha só como que a palavra de Deus ela é tremenda, né? Semana passada, por conta de uma pergunta, se desdobrou mais de 40 minutos, né, de ensino para nós, de testemunho para nós. Então, a gente vai dar continuidade em tudo isso aí. Então, eu peço a vocês que abram aí as suas Bíblias em Efésios 1, 15, e deixa aberta aí. E eu vou dar aqui um pequeno contexto do que estava acontecendo ali, no momento em que Paulo escrevia essa epístola à igreja de Éfeso, que a gente não falou na semana passada. O contexto aí, para a gente já ir, né, aprendendo aí que circunstâncias desfavoráveis, que circunstâncias ruins, não pode ser para nós desculpa de que não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, porque estou passando por momentos difíceis, estou passando por momentos desafiadores. Isso jamais a Bíblia, né, o Senhor vai nos mostrando na palavra dele, que isso não é desculpa para que a gente não busque o conhecimento dele, para que a gente não dobre o nosso joelho em oração pela igreja dele e pelos nossos irmãos. Paulo, nesse momento aí em que ele escrevia essa epístola aos Efésios, ele estava preso em Roma. Ele estava preso e sob a tutela do governo de Roma. E lá funcionava assim, um soldado ficava constantemente vigiando aquele prisioneiro, principalmente Paulo, né, gente? Que não era qualquer prisioneiro. A gente sabe que Paulo estava preso por conta do Evangelho de Cristo. Já foi falado aqui hoje, né? Paulo plantava igrejas, Paulo preparava discípulos, preparava missionários e ia pregando o evangelho por onde Deus o levava. E isso acendia a ira, com certeza, de muitos. E em Roma não foi diferente. Paulo, depois de passar uma viagem em naufrágio, tudo, ele chega lá e ele é preso.
E muito interessante, o que salta aqui aos nossos olhos, é que quando Paulo escreve essa epístola aqui, ele estava preso sobre a tutela desse soldado. E pensa você aí agora. Leve em consideração aí a nossa vida e vamos tentar olhar... Obrigada, irmã. Obrigada, viu? Vamos tentar trazer para os nossos dias aí. Paulo, ele estava sendo vigiado constantemente, 24 horas, porque a punição para um soldado de Roma que deixava um prisioneiro fugir, ele pagava com a própria vida. Então, esse soldado, ele sabia da responsabilidade que ele tinha de estar com os olhos fitos e atentos em cima de Paulo. E Paulo comia, dormia, fazia sua higiene, orava, pregava, escrevia, tudo olhando constantemente para aquele soldado que estava ali diante dele. Paulo não tinha um minuto sequer de privacidade para suas coisas, nem mesmo para sua higiene pessoal. Alguns estudiosos, eu estava lendo ontem, que nessa época não havia banheiros como hoje, tem banheiros com paredes, né? E naquela época era tudo muito diferente do que é hoje. Você imagina o constrangimento de alguém ter que ir ao banheiro com outra pessoa ali o tempo inteiro. Olhando. Você senta para comer, a pessoa está ali. Você senta para orar, para ler a Bíblia, a pessoa está ali, o tempo inteiro te vigiando. E não é qualquer pessoa que estava vigiando Paulo ali. Quem estava vigiando Paulo ali era alguém que estava ali sob o comando de Roma, que era o governo mais poderoso da época. Então, era pressão em cima de pressão. Preso, impossibilitado, né, de ter a liberdade do ir e vir, sendo constantemente vigiado, acorrentado. E a gente vê um Paulo que irrompe em oração, escrevendo ali. Sabe o que é tão tremendo que quando a gente pega uma lição dessa para estudar, a gente, muitas das vezes, a gente fica com, né, as bochechas coradas de vergonha. Né? Porque esse homem que está preso, acorrentado, vigiado, pressionado ali pelas circunstâncias, prestes a ser condenado à morte, ele está escrevendo essa epístola para acalmar a igreja de Éfeso, que ele lá atrás tinha plantado. Ou seja, ele que precisava de conforto, ele que precisava ser fortalecido, estava fortalecendo a outros cristãos, seus irmãos, que estavam angustiados, sendo perseguidos, angustiados, porque Paulo estava preso. Aí você olha para um testemunho desse e vê tamanho amor que Paulo tinha, primeiramente, por Deus, que o chamou, tamanho amor que Paulo tinha pelos seus irmãos e tamanha compreensão que ele tinha do chamamento dele, da vocação dele. Tamanha compreensão que ele tinha de onde Deus havia tirado ele. O que Jesus havia feito na vida dele. E muitas das vezes, é para a gente pensar, mais uma pergunta aí para a gente pensar durante a semana, muitas das vezes, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, quando nós somos pressionados por alguma situação do nosso cotidiano, ou quando nós estamos entristecidos ou deprimidos por alguma situação do nosso cotidiano, quando nós passamos, muitas das vezes, né, pelo deserto aí da vida, por conta das coisas que nos afligem, quantos de nós usamos a desculpa, ou às vezes escutamos o outro dizer assim, eu não tenho conseguido ler a palavra, eu não tenho conseguido orar porque eu estou sentindo angústia, porque eu estou ansioso, porque eu estou aflito, ou porque o meu dia está tão corrido, são tantas coisas, são tantos afazeres, são tantas distrações, que eu não consigo mais ter tempo para estar com Deus. Quantas vezes nós colocamos, né, nas circunstâncias contrárias, desculpa
da qual não vai ser aceita quando nós estivermos, né, frente a frente com Jesus. Se tem uma coisa da qual a gente não vai poder abrir a nossa boca, é para dizer ao Senhor: não tive tempo. Não tive tempo. Porque é só para a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Quais são as prioridades? Paulo entendeu que quando Jesus se entregou naquela cruz e morreu pela igreja dele, pagando ali um alto preço, um preço de sangue pela noiva dele, que ele ama, que ele diz aqui nessa carta, que é a herança dele. Paulo entendeu o quanto agradava o coração do Senhor dele, o fato dele sair do eu dele, do umbigo dele, da dor dele, das circunstâncias dele, para se dobrar em joelho por amor àqueles que estavam lá livres. Aprisionados, sim, nas suas angústias, nas suas dores, nas suas aflições, mas livres fisicamente, né? Eles estavam livres, eles tinham como ir e vir. Mas Paulo não. Mas Paulo, ele diz que ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Então, quando a gente começa a olhar as circunstâncias das nossas vidas com as lentes de Cristo, através da palavra dele, quando a gente começa a ver as nossas questões, não maximizando e colocando desculpa, a gente consegue ter mais amor. A gente consegue mais pensar no outro, a gente consegue ter o nosso coração mais voltado para missões, como foi pregado aqui. Mas isso só acontece quando a gente entende o grande amor que Deus teve por nós, porque Ele nos amou primeiro, se entregou por nós. E aí sim a gente começa a compreender. E é isso que Paulo está aqui chamando a atenção aqui dessa igreja. No momento em que ele tinha que ser confortado, ele estava confortando e dizendo para eles assim: olhem, prestem atenção. E ele vai falando no 1 aí, e ele dá uma não sei a palavra, mas ele irrompe aí e começa a falar do plano de salvação lindamente, maravilhosamente. Irmãos, leiam essa epístola. Essa epístola você lê uma vez, esse aqui lê mais uma vez, esse aqui lê mais uma vez. A Bíblia toda, ela é tremenda. Mas aqui, Paulo, o coração dele está cheio da graça, cheio da gratidão por quem Deus é e por tudo que Deus já fez. E aí ele começa a escrever e a lembrar eles: olha, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Olha, não fiquem angustiados por conta do que eu estou passando, porque Deus já nos abençoou, já nos salvou, já nos redimiu. O Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo que nos selou. Ele fala aí no 1, ele vai tecendo o plano de salvação, da redenção, antes da fundação do mundo. Ele vai contando tudo aí, vai escrevendo para eles. Ah, mas eles já não sabiam, eles não eram cristãos? Sim, eles sabiam, mas eles precisavam ser lembrados, assim como nós, todos os dias precisamos ser lembrados de quem Deus é e de tudo que Deus já fez por nós. Porque quando nós lembramos quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem e tudo que Ele já fez por nós, os nossos problemas, as nossas circunstâncias, que muitas das vezes nos impedem de orar, elas ficam assim, ó, bem pequenininhas. Né? Essa semana, falando nessa questão do nosso Deus, né, tremendo, eu levei na verdade não é uma dinâmica, mas eu tentei exemplificar, né, na prática o que foi ministrado aqui, que eu ministrei aqui semana passada no culto de manhã, quando Deus fala que Ele mede, que Ele pega toda a terra do universo, Ele pega e coloca numa balança, e Ele pega um grão desse pó e coloca na balancinha, e Ele fala assim: esse grão dessa balança são todas as nações, todos os povos, todos os governantes, todas as autoridades, são vocês. E isso para mim é considerado menos do que nada, Isaías 40 diz, né? E aí quando você começa a buscar esse conhecimento, quem é esse Deus? O que Ele foi capaz de fazer? O que Ele é capaz de fazer? Esse poder, essa força,
E que esse poder e essa força, como diz aqui em Efésios, a mesma força, o mesmo poder que Deus operou para ressuscitar Jesus, é esse mesmo poder, essa mesma força com qual Ele operou para que te chamar para vir fazer parte da família dele. É esse mesmo poder que ele diz aqui no capítulo 2, que ele te tirou do império das trevas, da morte, e te trouxe para a vida. Meus irmãos, isso é um milagre. E isso é suficiente para nós passarmos o nosso dia inteiro agradecendo o Senhor. E às vezes a gente ora esperando grandes milagres. Mas o grande milagre da nossa vida foi um dia nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa sujeira, em rebeldia com o nosso Deus, de costas viradas para Ele, Ele ir lá e pegar um pecador sujo, tirar dessa morte, trazer para a vida eterna e falar: vocês agora são os meus filhos, eu adoto vocês na minha família e mais, eu vou colocar em vocês um selo, o selo do Espírito Santo, que ele fala aqui no 1. Vocês vão ser selados, porque vocês são propriedade minha, um povo exclusivo meu. Vocês querem milagre maior do que esse? Essa é a causa que Paulo está dizendo aqui, ó. Olha o que ele diz aí no 15 e no 16, que nós lemos semana passada. Por isso também... Efésios 1,15, por isso, também eu, Paulo, ele falando, né? Tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Por isso eu, por ter já pregado, ter falado, ter sido plano de salvação para vocês e ter ouvido falar que vocês, por causa da fé que vocês tiveram em Jesus, e essa fé que sustenta vocês, essa fé que dá a vocês a perseverança para continuar. Por isso tudo, eu sou grato a Deus. Eu me rendo ao Senhor em gratidão, porque eu também, ele diz, eu também, porque com certeza outras pessoas estavam ouvindo falar ali, daquela igreja. Aquela igreja que mesmo em meio às adversidades, às angústias, eles estavam perseverando. E Paulo escreve aqui que ele é grato por isso. Eu sou grato porque eu tenho ouvido falar dessa fé, essa fé que move vocês, essa fé em Jesus Cristo que mantém vocês sustentados de pé. E eu também fico feliz e grato porque eu tenho ouvido falar que vocês, por causa dessa fé que foi transbordada no coração de vocês, agora esse mesmo amor que Deus derrama em vocês, ele é externado para os santos, para os outros. E é isso que o nosso pastor aqui pregou hoje de manhã. Se nós entendermos o plano de salvação, se nós conseguimos ter concepção de tudo que foi feito por nós através desse amor, porque o amor de Deus com o egoísmo ele não combina, então vai nascer dentro do nosso coração esse mesmo fogo que tinha no coração de Paulo, queimava no coração de Paulo, para orar pela nossa igreja, para orar pelos nossos pastores, pelos santos, para orar que o Senhor, com essa mesma graça que Ele derramou em nós, que ela seja derramada também nesse sistema mundano, perdido nas trevas, mergulhado na dor, no desespero. E é por essa causa, é por isso, Paulo diz, olha, por isso, diante de todas as coisas que Deus já fez, por quem Deus é, e porque vocês entenderam, porque vocês têm fé, e porque vocês têm um amor externado um pelos outros, eu oro e peço a Deus, eu não cesso, olha só, né, que tremendo, eu não cesso, isso quer dizer que Paulo não cessava, mesmo com ali o soldado olhando ele 24 horas lá, ele não cessava de orar e dar graças, mencionando a igreja nas orações dele. E aí ele fala aqui que ele pede a Deus, que Deus, eu peço a Deus, o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que surpreendente.
Mesmo diante de todas as dores, como foi falado aí, Paulo jamais deixou de cumprir o mandamento, porque a gente não pode esquecer, é falado aqui todo domingo, a gente precisa repetir mais uma vez. Orar não é uma questão de eu querer ou não. Orar não é uma questão de opção, orar é mandamento. Oração é mandamento. Todas as vezes que aparece na Bíblia, orai-vos, é um mandamento, é uma ordem para a gente. Então, não é se eu quiser orar, se eu tiver vontade de orar, né? O nosso pastor fala muito isso para a gente, que se eu sentir no meu coração, eu oro. Não, o teu coração não é o teu rei é Jesus Cristo. Ele está falando para você que você tem que orar. Então, orar para nós é mandamento, para a igreja de Cristo é mandamento. E aí, ele ora aí pedindo algo assim, né? Que Deus, o Pai da glória, conceda a eles esse espírito de sabedoria. Aí a gente pode pensar assim, mas espera aí. Eles já não tinham o Espírito Santo? Nós já não recebemos o Espírito Santo quando nós nos convertemos? Sim, nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas o que Paulo está orando aqui é, Senhor, derrame esse espírito de capacitação nessa igreja, de entendimento e de sabedoria, capacitando eles para que eles entendam e compreendam os planos do Senhor. E que nos planos do Senhor pode acontecer em alguns momentos adversidades, pressão, né? Morte, dor, prisão. Eu peço ao Senhor que o Senhor abra o entendimento deles e dê a eles esse espírito de revelação. E revelação aqui, meus irmãos, não que Deus não possa agir revelando, né? Às vezes em sonho, falando com a gente, mas essa revelação que Paulo está dizendo aqui, olha, eu oro para que o Pai da glória revele vocês o plano da salvação e para que vocês compreendam a grandeza do Evangelho e compreendendo essa grandeza do Evangelho, de tudo que Deus já fez, vocês possam se regozijar, vocês possam ter paz, vocês podem dormir tranquilo, porque tudo que está acontecendo comigo e tudo que está acontecendo com vocês, seja angústia, perseguição, fome, falta de alguma coisa, tudo isso continua no plano eterno do Senhor aqui na terra com a igreja dele, porque ele não deixou de amar a igreja dele. Ele continua amando a igreja dele. E ele diz aqui que a igreja dele é herança. Nós somos a herança do Senhor. Ele ama a igreja dele e ele não vai nos deixar desamparados. Ele não nos prometeu que seria fácil, que seria, né, flores. Mas ele diz que teríamos aflições. Mas dentro das aflições, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o meu conforto, o teu conforto, o conforto da igreja de Cristo, não é que nós não tenhamos problemas, não é que nós vamos passar por adversidades, mas é que quando a gente passa por ela, como Paulo estava passando e como a igreja de Éfeso também estava passando lá, eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam. Paulo estava lembrando eles, olha, esse Deus que fez todas essas coisas está com vocês. E eu sou grato porque vocês já sabem, já conhecem. Então, eu peço que o Senhor continue capacitando vocês com esse espírito de sabedoria para que vocês tenham uma vida mais tranquila. Nossa, gente, vocês estão tão quietinhos. Alguém quer perguntar, falar? Semana passada, quem estava aqui semana passada? Todo mundo estava falante, né? Foi uma pergunta, gente, aqui da revistinha, e 45 minutos aqui de testemunhos. Está todo mundo quieto hoje? Não, aqui, eles estão... Ah lá, ó, tá vendo? Pode falar, irmão, mas com microfone, porque por causa da gravação, o pessoal tem pedido para falar no microfone. Paz, irmãos, eu acho que é importante a gente entender essa questão de ser preso, né? A gente ouve falar que, a gente lê, né, que Paulo estava preso. Mas o que é isso, estar preso? A gente, às vezes, tem dificuldade de entender
o que é uma pessoa presa? E falando aí, eu lembrei de um professor que ele falou para a gente o seguinte, ele falou, muita gente, ou a maioria da população, não entende o papel do advogado criminalista, do advogado que quer tirar a pessoa da prisão ou evitar que ela seja presa. E muita gente está presa inocente. Esse é o papel do advogado. Impedir que mais crimes sejam cometidos contra aquela pessoa, que vá até o limite. E aí ele falou assim, para você entender como é uma pessoa estar presa, você entra no seu quarto, primeiro você faz um sorteio lá com a pessoa da sua família, coloca de 1 a 30 e fala para ela, o número que você tirar aí vai ser o número que eu vou ficar preso no meu quarto. Se tirar 20, eu vou ficar 20 dias preso no meu quarto. Então você vai entrar no seu quarto, trancar a chave, trancar a porta e jogar a chave para fora. E a pessoa da sua família só vai abrir a porta depois daqueles 20 dias. Você grita, chora, passa mal, aconteça o que for. Deixa só uma frestinha na janela para passar a comida para você. Se for um quarto com banheiro, você está no luxo, vai ter banho lá, mas pede para desligar a energia para você tomar banho frio. E aí você vai ter a noção do que é estar preso. Porque só lendo assim a gente não tem noção do que é estar preso. Você querer sair, mas não pode. Você querer ver as pessoas que você gosta, mas não pode. Você sentir dor, mas não tem para onde ir. Então, quando a gente entende nessa perspectiva, só dele falar lá, eu já estava tendo arritmia. Eu falei assim, meu Deus do céu, ficar preso 20 dias. Mas é só para a gente começar a entender a situação de Paulo. Que ele estava preso ali por amor a Cristo, né? E a grande maioria das pessoas que estão presas aqui na penitenciária, está o nosso irmão Diego, que não me deixa mentir, que todos ali praticamente são inocentes. Mas Paulo estava preso inocente mesmo. Então, se a gente entende isso, fala, meu Deus, será que eu conseguiria? Será que eu não blasfemaria? Será que eu não choraria lá? Senhor, mas por quê? Por quê? Eu fiz tudo certo e o Senhor me deixou ficar preso aqui. Então, é uma perspectiva diferente. E aí a gente entende por que tem gente que larga tudo, né? Igual eu falei no retiro, a gente fez uma encenação lá, em cima daquela música, acho que é ele, que eu estou perdendo a minha vida por amor a Cristo. Eu falei assim, eu tenho vergonha de cantar essa música. Eu não posso cantar essa música. Eu estou com vergonha. O que eu estou perdendo? O que eu estou largando por amor a Cristo? Então, quando a gente fala assim, nossa, Paulo realmente entendeu. Mas e nós, estamos entendendo? Nós estamos entendendo? O que é isso? O peso de falar que eu sou filho de Deus, que eu sou servo de Deus? O que vai precisar acontecer para a gente entender isso? Né? Amém. Hoje a gente está sendo convidado aí, né, desde de manhã, para pensar, né? Colocar aí a nossa cabecinha para pensar. E realmente é tão interessante quando a gente traz para o nosso contexto aqui do nosso cotidiano, né?
o que Paulo estava vivendo aqui, se a gente for, né, não pode nem ser comparado, mas é como assim, vamos supor que você esteja passando por um grande problema na sua vida, uma grande dificuldade mesmo, um momento assim de deserto terrível. E aí uma outra irmã lá de outra igreja, ou um irmão, né, manda um recadinho para você: nossa, eu estou angustiado, estou passando por perseguição, nós estamos passando aqui por alguns problemas. E aí, dentro da nossa humanidade caída, né, do nosso muito vitimismo, muitas das vezes, muitas das vezes a gente maximiza, né, o que está acontecendo com a gente. Se fosse a gente ia pensar assim: não, mas espera aí, ela não está nem entendendo o que eu estou passando, ela está passando por isso aí, eu vou mandar uma outra carta para ela aqui, então ela vai ver o que é problema. Vou escrever aqui e falar para ela assim: bem, você está passando por isso aí, deixa eu te falar, eu estou passando por isso. E muitas das vezes a gente se vitimiza, a gente acha que é só a gente que está passando. Gente, eu não estou aqui, me entendam, eu não estou aqui dizendo que problemas não doem, que não machucam, que não tiram muitas vezes nosso sono, porque nós somos humanos. Somos humanos, somos frágeis, criaturas, não somos o Criador. Mas, muitas das vezes, a gente deixa de socorrer, a gente deixa de pregar, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de aconselhar, a gente deixa de ir lá e abraçar, a gente deixa de fazer aquilo, o id, porque a gente está envolto nos nossos problemas. A gente não esquece da gente nem um minuto. E a sociedade, né, o sistema, hoje ainda fala: você tem que lembrar de você, você tem que se amar, se lembrar de você o tempo inteiro. Meu Deus, mas a gente já se lembra da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está se priorizando. E é por causa desse humanismo que, infelizmente, adentrou as igrejas de Cristo, esse humanismo que coloca o homem no centro de todas as coisas e vai deixando Deus de escanteio, é que a gente está assim, egoísta. Né? Ególatra. É a minha dor, os meus problemas. Eu estou com problema, eu estou com dor, e eu preciso ser cuidada. Só que quando a gente olha aqui para a Bíblia, Deus nos dá esse testemunho lindo de Paulo, que dentro de todas as adversidades, de todos os problemas que ele estava passando, ao invés de receber conforto, melhor é dar do que? Ele quer dar desse amor. Ele quer passar para eles essa tranquilidade. Ele quer, mais uma vez, lembrar eles do plano da salvação, da redenção, do que Deus fez por nós. E Deus, muitas das vezes, nos coloca pessoas assim. E a gente que trabalha com mulher, acontece isso direto. Às vezes você está passando ali pelo estreito, e aí às vezes você recebe uma mensaginha lá da irmã: irmã, eu estou precisando muito de oração, estou precisando de aconselhamento, tem como você tirar um tempinho aí do seu dia e vir encontrar comigo aqui, tomar um café? Muitas das vezes a gente tem que colocar os nossos problemas de lado. Isso não é porque a gente é super-herói, super-heroína, não. Isso é porque a gente coloca nas mãos do Senhor, vai por amor a Ele, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, e munida no poder e na força dEle, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Segundo João 4, sem mim, nada podeis fazer. E aí a gente vai e encara. Isso é vida cristã. A gente sai do nosso conforto, a gente sai da nossa dor, a gente sai do nosso umbigo, sai dos nossos problemas, muitas das vezes para socorrer. E aí, quando a gente compreende essa grandeza de Deus e compreende todo esse plano, minimamente, quando a gente compreende um pouquinho, que é isso que Paulo está falando aqui: eu oro que o Senhor abra o entendimento desse povo, dessa igreja, para que eles entendam. E quando a gente compreende isso, nada mais é penoso, pesado, sacrificado, porque a gente faz com amor, porque é a graça que move, não é sobre nós. É a graça que vai te movendo dia após dia, e que vai te transformando dia após dia, e que vai jorrando essa graça dessa fonte que não é limitada como nós somos. E é por isso, por essa causa aí, que Paulo se coloca de joelhos. E uma coisa que a gente precisa se lembrar aqui, essa questão da humildade. Os judeus, eles oravam de pés e com as mãos para cima, né? A gente já ouviu falar isso aqui muitas vezes. Mas Paulo está falando assim no 3, estou falando aqui agora do capítulo 3, Paulo está falando assim:
por esta causa me coloco de joelhos. É a segunda oração dele. Por essa causa, que causa? Por esta causa, por tudo que eu já explanei, por tudo que já foi pregado, por tudo que vocês conhecem, por quem Deus é, pela essa profundidade de Deus que vocês têm que buscar, esse conhecimento que vocês têm que buscar. Mas por essa causa, por vocês, por essa família da terra, essa família do céu, por toda a igreja, eu me coloco de joelho mais uma vez. E aí você pensa, né? Eu fiquei assim, né? Eu dou uma viajada quando eu estou lendo. Porque eu fiquei pensando, né? Imagina Paulo lá escrevendo a carta e, de repente, ele é tomado, né, por essa coisa do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo, e ele se prostra de joelho e o soldado ali do lado dele, ouvindo tudo. O soldado romano ouvindo tudo o que ele estava escrevendo, vendo o que ele estava fazendo, as orações dele, e ele é tomado por essa graça, por essa maravilha do Evangelho, do que é a redenção, plano de salvação, e ele cai de joelhos para orar, para que a igreja também ao redor entenda tudo isso, compreenda essa profundidade. Esse espírito de revelação que Paulo fala aqui é para isso. Por isso, já vou te dar o microfone, meu irmão. Por isso é que muitas das vezes aqui, vou falar mais uma vez, esses dias a irmã falou para mim assim, nossa, de tanto falar, busca o conhecimento de Deus, que está impregnado na minha mente. Eu falei, glória a Deus por isso. Porque Deus nos chama, as cartas de Paulo nos chamam o tempo inteiro, busque por conhecimento, busque por mais conhecimento. E não é para você ficar encharcado sem intelecto, não. É para que você conheça esse Deus profundo que fez todas essas coisas, para que você conheça esse Evangelho aqui, que liberta, que cura, que transforma, que sustenta. Busque por esse conhecimento aqui. A gente fala que todos os domingos, né? Busque, não cesse de buscar, meus irmãos. É isso aqui que Paulo está dizendo. Olha, eu oro para que o Senhor abra o entendimento desse povo e para que eles busquem esse conhecimento tal que quando a tempestade chegar, essa casa que está firmada na rocha, ela pode até balançar, mas ela não cai. Bom dia, tudo bom? Aqui. Esse caso é interessante. E quando esse caso é interessante, e quando a gente recebe o nome de Deus, aí é complicado, né? Mas a gente tem que estar preparado para receber um sim ou não. Às vezes, até o próprio não de Deus é uma proteção para a sua vida. Aí, tipo assim, e Deus não quer um ritualismo, entendeu? Igual que eram os fariseus, orar na praça, essas coisas. Deus quer o coração contrito. Vale mais a pena um coração contrito que uma oração de joelho e estar na praça falando que só para mostrar para os outros que você é cristão ou você professa você é mais que os outros. Então, o egocentrismo não existe. É Deus no centro, entendeu? Ô, Patrícia, deixa eu aproveitar que o microfone passou aqui. Então, Paulo, ele via as oportunidades em tudo, né? Ele estava preso, ele podia pensar assim, nossa, eu estou fazendo a obra e estou aqui preso, então eu vou ficar aqui, a hora que o tempo acabar da minha prisão, aí sim eu vou falar, eu vou orientar os meus irmãos, eu vou me preocupar com os gentios, mas não, aonde ele estava fazendo a obra de Deus. E o que eu acho que é diferente da nossa vida, a maioria dos cristãos de hoje, é que como se a gente colocasse uma máscara. Domingo eu venho para a igreja, eu coloco a minha máscara de crente, aí eu venho para cá, eu ouço a palavra, eu louvo, aí eu saí dali da porta para fora, eu tiro a máscara e vou viver a minha vida. Aí eu vou cuidar da minha casa, do meu trabalho, do meu estudo, né? Como o pastor falou ali, muitas das vezes somos o 007, ninguém nem sabe que a gente é cristão, porque a gente veste, né, uma máscara. Eu vi um testemunho uma vez de um homem, ele era pastoreado, né, e ele teve câncer e o estado dele era muito complicado. Ele foi para o hospital para ficar internado, fazer o tratamento dele, e o pastor dele ia visitar ele.
Quando ele chegava no hospital, esse homem, que estava muito debilitado, a situação dele era muito difícil, ele falava assim: pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Hoje eu ganhei tantas pessoas para Jesus. Hoje eu fui no quarto tal, orei para o fulano. Hoje eu falei de Jesus para a enfermeira. Hoje eu preguei para o médico. Nossa, pastor, Deus me colocou aqui, olha só para me pregar, para me ganhar as pessoas para Jesus. E aquele pastor, ele falava assim, que ficava envergonhado, porque ele falava assim: nossa, mas esse homem está aqui, em vez de ele estar preocupado com a saúde dele, que ele vai morrer, porque ele está com câncer. Não, ele fala que Deus colocou ele aqui, permitiu essa doença para que ele pregasse, para que ele falasse do amor. Então, assim, essa é a diferença, né? A gente fica assim, você falou assim dos nossos problemas. A gente está tão preocupado com os nossos problemas. Nem sempre, nem é os problemas, é as alegrias também. É a alegria, a tristeza, é tudo, tudo. A gente tem desculpa para tudo, para não estar fazendo a obra de Deus, para não estar orando, não ler a Bíblia. Né? Ah, não tenho tempo? Vai lá ver seu histórico lá, de quantos minutos você ficou na rede social por semana. Né? Conta lá quantos minutos você ficou. Então, não tem desculpa, mas a gente fica o tempo todo fingindo que é cristão. E Paulo não fingia. Paulo, ele realmente era um cristão que entendeu o ID, entendeu o que era realmente servir a Deus, né? Que Deus levante mais Paulos na nossa geração. Amém, meus irmãos, que assim seja nas nossas vidas, né? E que a gente não saia daqui e a palavra ela, né? Ela realmente ela penetre no nosso coração, né? Dividindo alma e medula. E que ela faça o que apraz ao Senhor, né? Que ela transforme as nossas vidas mesmo. E que a gente entenda que quando a gente orar por avivamento, é muito comum da gente orar por avivamento e esperar grandes milagres, prodígios, né? Mas que quando a gente for orar por avivamento, a gente faça essa oração ousada de Paulo aí, que Paulo que Jesus abra a nossa mente para a gente entender a profundidade do Evangelho, porque eu acho que tudo na vida de um cristão começa a fruir quando a gente consegue entender quem é Deus e o que Ele fez por nós. Enquanto a gente estiver preso naquele negócio, eu não preciso ler Bíblia, não tem necessidade de Deus. Né? Tem gente que fala assim, para que isso? Bíblia é tão difícil, é tão complicado de eu ler. Se você não ler a Bíblia, se você não meditar na palavra de Deus para conhecer esse Deus, como que você quer que esse amor brote? Como que você quer que Deus faça a obra em você? Não tem como sem conhecer Ele. Então, quando a gente começa a conhecer a grandeza desse Deus e quem nós somos diante desse Deus, a nossa pequenez, né? A nossa situação de humanidade, de criaturas, de pecadores, a gente começa a ficar envergonhado diante desse Deus, constrangido com o amor que Ele tem por nós, e aí nasce esse desejo desse amor ser externado onde quer que Deus nos coloque, viu? Não é lugar que a gente escolhe, não. É onde Deus nos colocar, seja um lugar bom para nós ou não, nem sempre vai ser o que a gente quer. Eu estou ali relutando, né? Eu falei, não vou falar não, mas minha mão está suando, meu coração está pulando. Eu quero dar um breve testemunho. Para quem não sabe, eu trabalho como massoterapeuta. E se a gente quer viver experiência com Deus, começa a cuidar de gente. É cuidando de gente que você vive experiência extraordinária com o Senhor. E lá no consultório onde eu atendo, eu vivo muita experiência. Com mulheres, né? Eu atendo mulheres, então eu vivo muita experiência. Então, ali eu atendo pessoas que é da Umbanda, do Espiritismo, católico, evangélico. Eu atendo todos esses tipos de pessoas. E Deus tem usado muito a minha vida ali na minha salinha ali, né? E, recentemente, eu atendi uma jovem de 28 anos, e nesse dia ela chegou lá, já fazia um mês que ela estava em atendimento comigo, era o dia da sessão dela. Ela chegou lá muito abatida e muito aflita, já chorando. Ela já abria a porta, ela já veio assim, chorando e aflita. E naquele dia, exatamente naquele dia, ela estava pensando em tirar a vida dela. Então, ela estava com depressão, tomando remédio, e ela queria dar um fim na vida dela exatamente aquele dia. Aí,
Eu peguei, vi como ela estava aflita, não importei em atendimento. Falei, amada, dentro da minha sala tem 2 poltronas, senta aqui. E ela é católica. E eu sentei aqui. E comecei a conversar com ela. E ela começou a chorar, falar. E ela falou que aquele dia ele ia dar um fim na vida dela. E eu falei, Senhor, usa minha vida nesse dia. Fiquei 1 hora sentada com ela. E o meu atendimento ele dura 1 hora. Fiquei 1 hora ali conversando com ela. No final, eu orei pela vida dela e falei, amada, infelizmente, a sua sessão vai ficar para outro dia. Hoje a nossa sessão foi diferente, né? Mas essa expectativa de você entender a necessidade do outro e se colocar. Quando a gente se coloca, né, nas mãos do Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu sou instrumento do Senhor, e ela não deu fim na vida dela. E aí ela me mandou uma mensagem, agora está me chamando, você vê, uma mulher de 28 anos, vou fazer 44 anos, ela disse que eu sou a mãe dela. Agora está me chamando de mãe. Me deu até me chamando de mãe. E ela me mandou um texto assim, que eu fiquei emocionada. Ela falava aqui no texto que aquele dia que eu não tenho noção do que eu fiz na vida dela. Aquela 1 hora que eu sentei, eu fiz toda a diferença. Ela falou que naquele momento o que estava morto reviveu, sabe? Então, ela me mandou um texto assim, está me chamando de mãe, chama meu marido ali de pai. E ela falou, você não tem noção, aquele dia que você parou para me ouvir, você mudou a minha vida. E ela é minha sementinha, né, que eu vou regar aí o ano inteiro. Aí eu falei, Deus, isso que é servir o Senhor. Esse é o significado do Evangelho. Né, de você ser salva e poder colocar na brecha, né, na outra vida que está ali. Porque eu falo lá em Isaías, né, 42, o Senhor ele fala que Ele nos chamou para libertar os presos, os cativos, aqueles que estão presos no calabouço. É isso que Paulo fazia. Né? E é isso que o Senhor nos chama. Então, a oportunidade o Senhor vai nos dar a todo momento. Né? Então, eu estou ali, plantando a sementinha. Então, a confiança dela, eu já conquistei. Né? Ela viu que em mim há algo diferente. Então, eu falei, igual o pastor falou, né? Deus nem não coloca a gente no lugar à toa. O Senhor não como diz, eu estava fazendo a faculdade de assistente social, fui para massoterapia, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Senhor me colocou ali para eu ser instrumento dele, para cuidar de gente, né? E eu estou atendendo uma moça também, assim, é um desafio para mim, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus vai tirar ela, né, das garras de Satanás, vai trazer para a sua maravilhosa luz, porque é uma pessoa que ela foi batizada na Umbanda, né? Ela até falou assim, a minha guia é a Pombagira, é uma pessoa que ela vive a vida dela se prostituindo. E a hora que o pastor falou ali, ó, quando Deus te dá aquela pessoa, não é você passar para outra, é para você. Aí eu entendi, Senhor, é para mim? Amém, glória a Deus. Agora o Senhor me dá estratégia, né, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus por isso, meus irmãos. E aí no 3 aí, depois os irmãos, mais uma vez, vou lançar o desafio, leiam, né? Leiam a Bíblia e se quiserem ficar mais por dentro de tudo que Paulo fez aqui nessa epístola, leiam Efésios, tremendo essa carta. E o 3 aí, a gente não entrou muito no 3, mas o 3 aí ele está se colocando de joelho para pedir fortalecimento, que a gente falou aqui, né? Entendimento também, profundidade nas coisas do Senhor. E eu coloquei aqui assim, para finalizar, ó. Ele fala no 3 aí que essa igreja seja fortalecida, arraigada e alicerçada. Quando estamos arraigados, com raízes profundas, estamos de pé. Ninguém vê uma árvore frondosa com raízes profundas desmilinguida. Alicerçado tem a ver com alicerce, com edifício. Somos o edifício do Senhor. Muito raro você vai ver um edifício que é fundamentado corretamente, com trincas, né? Caído. Então, se nós estivermos arraigados em Cristo, se nós estivermos alicerçados em Cristo, e se nós entendermos tudo que o Senhor
é e que Ele já fez por nós, vai ser do nosso cotidiano fazer o que a Mara está fazendo. Pregar o Evangelho, acolher, aconselhar, amar, independente de quem Deus venha colocar nos nossos caminhos. Independente de religião, independente de temperamento, independente se você gosta ou não. Deus colocou, aceite o desafio, porque é para o Senhor. É sobre o Senhor, não é sobre nós. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por essa manhã tão gloriosa, Pai, tão maravilhosa, que o Senhor nos deu a graça e o privilégio de podermos compartilhar, de podermos participar, Senhor. Que privilégio, que maravilha é poder começar o nosso dia, a nossa semana, prestando culto de adoração ao Senhor, aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Como é bom, Deus. Muito obrigada, Senhor, e continua conosco no restante do dia, no restante da semana. Continua, Senhor, fazendo diferença com a Tua palavra, que nos transforma, que nos educa, Senhor. Oh Deus, e que o Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia, venha operar em nós a sede, a fome pela Tua palavra, Senhor. A fome e a sede por estarmos na Tua presença, buscarmos ao Senhor, conhecermos, Pai, as profundezas maravilhosas desse evangelho que o Senhor já nos deixou, e que o Senhor venha todos os dias manifestar essa graça em nós, Pai, para que possamos continuar essa obra, Senhor, que é de frutificar o Teu reino aqui nessa terra. E que no final de tudo isso, Senhor, nós venhamos render graças e glórias ao Senhor, porque só Tu és digno de toda glória, de toda exaltação, Pai. É no nome santo de Jesus que nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em segurança e que o Senhor nos traga mais à noite para continuarmos, Pai, em adoração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Bom dia para todos, meus irmãos. Paulo não tinha nem ideia de quanto tempo que ele ficaria ali, se eram 20, mesmo 20 anos. E mais. Aliás, todo o ministério dele praticamente foi preso. E ali, esse ali, era no subsolo, era um calabouço, era tudo escuro.